Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você está me assistindo, mas seja muito bem-vindo, principalmente você que caiu de paraquedas nesse vídeo. Prazer, eu sou a Sol. E se você já é inscrito, muito obrigada por sua presença. Recebam o meu abraço, recebam o meu carinho. Agora o meu tempo é todo de vocês. E se você não é inscrito, inscreva-se para você ficar mais conectado, para sua energia ficar mais conectada à minha, tá? Vamos lá, vou começar com um conselho do baralho de preto velho, preta velha. Salve a sua força. Saravá. Vamos lá, geminianos. Como é que vocês estão? Me contem. Me contem como vocês estão. Conselho geral. Nós temos a árvore e no fundo do deck o homem. Uau! Vou colocar aqui no cantinho. A árvore e o homem. Vem uma mensagem, eu vou ler para vocês. Crescer dói, mas é na dor que a raiz se fortalece. Tenha paciência, porque tudo tem seu tempo certo. E no fundo do deck veio a carta do homem. Um homem se conhece não pelo que tem, mas pelo que carrega dentro do peito. Como é que vocês estão, geminianos? Vocês estão confiando na capacidade de vocês? Vocês estão confiando não só na capacidade, mas no processo daquilo que vocês almejam? Se você está começando uma nova caminhada, um novo curso, ou se você está fazendo uma transição de carreira, ou de repente a sua vida deu uma girada, né? Pode ser mãe, pai. Mas como que está sendo esse processo? Aqui também me vem a sensação de pessoas que se sentem um pouco estagnadas. Estagnadas em algum ramo. Você está se ouvindo? Você está se abrindo para essa escuta? O processo de crescimento, de transformação, né, gente? Ele é complicado. Ele exige muito de nós. E já estamos em julho, então é tudo muito rápido que vem acontecendo. Como que você está lidando com essa velocidade, com o tempo, com seus objetivos? Me contem. Eu quero saber do momento presente de vocês, como vocês estão hoje. E a gente vai conseguir abranger mais e mais essa leitura. Então vamos lá. Energia do momento presente para os geminianos. Energia do momento presente, ela virou, eu vou aceitar. Dos geminianos. Virou também. Olha só, e essa carta aqui, eu tinha visto aqui. Olha só, nós temos o Rei de Copas, o Sol, Três de Copas, Três de Paus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir mais uma. Vou pedir mais uma. Nove de Copas. E no fundo do deck nós temos Nove de Pentáculos. Uau! Vocês estão em um processo de entender as emoções de vocês, né? De acolher as emoções. Às vezes pode ser que vocês estejam naquele momento em que tudo é muito intenso. Tudo é muito intenso. E esse processo, ele exige um controle, ele exige um olhar especial para suas emoções. Sabe por quê? O seu jogo abriu com o Rei de Copas. O Rei de Copas, ele administra as próprias emoções. Ele consegue olhar sem se distanciar, sem se afastar, sem reprimir aquilo que ele está sentindo. Ele abraça o desconforto, sem entrar no meio do caos. É como se houvesse uma discussão ali e você conseguir olhar sem se afetar, sem entrar, absorver o caos. E esse movimento, ele traz mais clareza. Ele traz mais clareza sobre as suas decisões, sobre o que você precisa mudar em você mesmo, sobre quais ciclos, pessoas, ambientes já deram para você. Você começa a entender
a valorizar mais o seu ciclo social, as suas amizades. E nesse momento de crescimento, nesse momento de expansão que você está, porque eu te vejo num momento de expansão. Uma expansão buscando uma estabilidade, buscando uma segurança, buscando um lar para chamar de seu. E eu digo em ambientes de trabalho também. Você quer algo grande, né? Você quer algo grande e você consegue visualizar. É como se você tivesse uma intuição de que algo possa acontecer, algo pode mudar, ou algo tem que mudar. Então, esse processo de transformação, esse processo de crescimento, ele traz muitos questionamentos. E principalmente a responsabilidade de você administrar, abraçar as suas emoções sem reprimi-las. E isso vai te trazer um amadurecimento, uma leveza que você não tem ideia. Pode ser que você já esteja nesse processo. E você tem um grande potencial de alcance. Aqui eu falo com pessoas que de repente podem estar até num processo de despertar, de olhar mais para si, de olhar e aceitar as mudanças da vida. Alguém que está se entregando para esse processo, abraçando os objetivos. Alguém que lidou com muitas dores também, né? Teve que lidar aí com situações que te moveram, te fizeram sair do lugar. Mas essa transformação, ela veio para te mostrar onde é que você merece estar. Um lugar em que você não duvide de você o tempo todo. Um relacionamento que não te desgaste o tempo todo. Um ambiente em que te proporcione mais estabilidade emocional. Né? Você cansou de lidar com pessoas, com situações vazias. Esse processo, ele te exigiu uma racionalidade, né? Esse processo de transformação, ele exigiu uma racionalidade. Mas são fases, né? Às vezes as águas estão tão calmas, mas por dentro, assim, as águas do lado de fora estão tão calmas no ambiente externo, mas por dentro a gente está naquela agitação. Como é que você está lidando com as suas vitórias, com aquelas pequenas vitórias? Você vem se reconhecendo? Você vem valorizando o seu esforço? Porque olhar para frente é importante, mas a gente chega no nosso objetivo quando a gente vai passo a passo, né? Quando a gente está presente no momento presente. Como que está a sua presença? Me conta. Vamos saber mais aqui no outro baralho? Geminianos. Geminianos, momento presente. Nós temos a cegonha, a lua, o homem, mais uma vez, a estrada, os pássaros. E no fundo do deck, a estrela, depois a árvore. Olha só, o anel. Pois é. É um momento em que vocês sentem, né? Boas novas. Posso estar falando com pessoas aí que estão muito empolgadas com novos projetos, que estão olhando para o futuro aí, estão visualizando mudanças. Hoje estão vendo essas mudanças acontecendo. O seu campo de criatividade ele está mais vivo, está mais desperto. O seu campo de racionalidade em executar as situações também está mais ativo. Você pode ter começado a fazer atividade física de uma forma diferente, com mais constância. Eu vejo que algumas situações, posso estar falando até de metas, algumas situações
elas foram ficando mais objetivas, mais concretas para vocês. E existem caminhos, né, que vocês ainda não estão conseguindo visualizar como um todo, mas é porque certas respostas elas vêm com o tempo. E certos caminhos a gente encontra caminhando. É confiando em nós mesmos. É confiando no que a vida tem para nós. No que a espiritualidade, Deus, Jesus, eu não sei o que você acredita, mas o que tem para nós. E não é só confiar. É você confiar e fazer a sua parte. Fazer a sua parte é o que está ao seu alcance. No seu tempo. As coisas elas ficarão claras. Existem notícias, um movimento gostoso que a vida está trazendo para você. Mas mantenha-se no seu centro. Mantenha-se focado nos seus objetivos. Isso é muito importante para você prosperar, é muito importante para você estar mais, se sentir mais vitorioso, se sentir mais inteiro, se sentir mais presente. A vida ela pede presença e um olhar atento às emoções. Por exemplo, se está em determinado ambiente, como é que seu corpo fica? Você encontra com determinada pessoa, como é que você age? Né? Você passou por um processo de transformação, você passou por situações em que, de repente, você teve que realmente mudar um padrão, um hábito, o trabalho. Vamos ver o que tem para vocês? Geminianos, próximos dias do mês de julho. O que tem para os geminianos? Vamos lá. Geminianos, próximos. Ops. Deixa eu ir colocando aqui na ordem para não bagunçar. Tá dando para vocês verem? Tá. A força. Aqui veio como segunda. A torre veio como primeira. 5 de pentáculos. Próximos dias, geminianos. Mais uma. Então, vamos lá. Olha só, geminianos. Aqui, aí veio 3 de espadas. 4 de paus. Gostei, gostei, gostei. E 9 de espadas. Aqui, olha só, geminianos. Vamos conversar. Tá apertadinho, né, gente? Porque a mesa é pequenininha, mas... Fundo do deck, cavaleiro de pentáculos. Olha só, meus amores, existem situações, né, que a vida está trazendo para vocês, que está remexendo aí essas emoções. É porque existem situações que elas já precisam mesmo de um olhar minucioso, de uma atenção específica de vocês. Vocês podem estar se sentindo abandonados, se sentindo sozinhos, se sentindo distantes. Distante, aquela meta é muito distante. Isso pode acabar mexendo ali com a força, com o acreditar na potência de vocês, com acreditar na capacidade da transformação. Porque aqui eu vejo que vocês precisam continuar confiando na intuição de vocês, continuar fazendo o que precisa ser feito, mantenha a racionalidade mais ativa, liste o que você precisa resolver. O que você quer resolver, quais são suas metas? Faça pequenas metas. Você é capaz de cumpri-las, você é muito determinada quando você quer, geminiano, você sabe disso. Mas faça um pouco de cada vez. Crescer, se você quer constância em algo, se você quer crescimento em algo, né, você precisa primeiro adaptar aquela rotina, adaptar aquele novo hábito. Né? Então aqui eu vejo que você vai ter um equilíbrio, eu vejo que você vai ter uma intuição mais aguçada. Com certeza você terá uma intuição bem aguçada, que nós temos cartas que confirmam isso. Então, cuidado com o reprimir as emoções e ficar somente ali racionalizando as situações. É um momento que você precisa desse equilíbrio. Porque aqui eu vejo dores que não foram curadas totalmente. Às vezes você já se distanciou de determinada situação, mas de vez em quando ela invade a sua mente, te dá um aperto, sabe? Tente olhar com atenção esses pensamentos.
observar os seus pensamentos e suas emoções. E entenda que uma estabilidade, um lugar para você, em que você se sinta mais em casa, né? Como nós falamos de um lar, ele está ao seu alcance. Mas primeiro você precisa reabastecer essa energia aí, meu amigo, minha amiga. Aqui eu falo de pessoas que estão ansiosas, podem estar bem ansiosas, podem entrar nesse processo de ansiedade, sabe? Pensamento acelerado. Pega leve com você mesmo. Porque aqui nós temos que falar sobre constância. Para vocês será importantíssimo. Nós viemos falando isso desde o início, né? Você fazer uma lista, você entender na onde você quer chegar, você fazer esses questionamentos, mas de acordo com o que você consegue fazer, respeitando os seus limites. Você estará num processo criativo bem disperso, bem ativo. Aproveite isso. Escreva mais. Ouça podcasts, algo que incentive vocês e mantenha constância. Não é sobre velocidade este momento. É sobre passos firmes aonde você quer chegar. Vamos pedir um conselho geral deste baralho aqui. Um conselho geral para os geminianos. Um conselho geral para os geminianos. Conselho geral. Pulou. Bom, pularam mais cartas. Olha só, pulou o mago, a imperatriz, 6 de paus. Gente, que coisa linda. E no fundo do deck, o imperador. Bom, gente, vamos conversar. Vamos continuar conversando. O papo tá ótimo. Estou adorando estar aqui com vocês. Gente, vocês pode ser que você esteja naquele momento em que você sinta que o movimento está parado demais. Você pode achar que as coisas não vão acontecer, ou que as coisas estão demorando para acontecer. Aquilo que você esperou, aquilo que você lutou, né? Esse novo início, esse processo de transição pode estar um pouquinho confuso para vocês. Mas vocês possuem ferramentas que estão ao dispor de cada um. Como assim, Sol? É o seguinte. Esse projeto que você está pensando, essa entrevista, um novo trabalho, algo aqui que eu falo na energia do 3 de paus, essa carta aqui que você já está olhando, aqui eu falo sobre uma manifestação e um projeto que possui um reconhecimento gigante. Gigante. E tem uma tendência a crescer, uma tendência a você se sentir cada vez mais vitorioso com aquilo. Então, é um momento em que, sim, eu concordo que você está trabalhando o seu emocional, você está utilizando a sua racionalidade, ou você deve utilizar essa racionalidade com mais afinco, em listar as coisas que você tem que fazer. Então, eu vou usar essas cartas, vou explicando aos poucos para vocês o significado de cada um, mas eu vou dando ali algumas dicas para vocês fazerem, tá? Como amiga mesmo. Aproveitem essa energia, meus amores, aproveitem. Vocês estão num momento de manifestação, de criação gigantesco. Então, utilizem lista. Se puder, anda com um bloquinho de notas aí. Teve uma ideia? Anota. Por quê? Porque a gente, no nosso processo criativo, né, nós temos insights. É muito de repente. Mas uma coisa é a sua mente aproveitar esses gatilhos, aproveitar esses momentos e te trazer insights. Outra coisa é você guardá-los. Porque esse processo de guardar é uma outra história, né, gente? A gente entraria num papo aí mais intenso. Então, utilize ferramentas que possam auxiliá-lo nesse processo de expansão, nesse processo de crescimento de um novo projeto, de um novo estilo de vida, de um relacionamento. Mas não se esqueça, aqui, ó, aonde é que está o início de tudo? Você olhando, abraçando as suas emoções. Aqui eu falo para pessoas, de repente, que já sentiram, já escutaram algum sinalzinho, né? De repente, às vezes alguém já falou com vocês sobre trabalhar a criança interior. Esse é um momento espetacular. Aproveite isso.
Aproveite porque há um resultado magnífico para vocês. É claro que nós também falamos de um processo de desconstrução, porque a carta da torre saiu para vocês. Então existe um momento que vocês vão desconstruir algumas situações. Ah, Sol, isso significa o quê? Essa carta da torre. Não pense o pior, não. Não pensa. Essa carta aqui assusta muitas pessoas, mas eu gosto dessa carta. Porque a torre, ela não vem para te punir, ela vem para te libertar. Libertar de um padrão de escassez, te libertar de um padrão tóxico, te libertar do modo de sobrevivência. Como é que está esse seu processo de olhar para a vida com mais leveza, com um olhar mais de ternura, com esse olhar inocente aqui? Olha essa carta do sol. Às vezes eu falo de pessoas que estão precisando resgatar esse olhar mais inocente, esse olhar mais aberto, esse olhar mais vivo para a vida. Por isso que tem muita coisa remexendo. Foi um processo de transformação que aconteceu, é um processo de expansão, de criatividade em alta, de reconhecer a sua força, de dominar os seus instintos. Remexe muito os sentimentos. Mas, olha só, olha para essa imagem, deixa eu aproximar, olha para o rosto desse rei. Tenha confiança, siga a sua intuição, acredite no seu potencial. Ou você acha que você chegou aqui à toa? À toa? Claro que não. Você tem uma missão aí grandiosa. Cuidado, deixa eu dar um alerta aqui para vocês. Cuidado com a necessidade de controle. Cuidado com atitudes impulsivas. Por quê? Porque eu tenho que também alertar para outras situações para vocês, né? Às vezes a gente está ali, já consegue visualizar todos esses projetos, já consegue visualizar ou acaba de assumir um cargo, né? Numa empresa que envolve liderança, ou mesmo um cargo que envolve liderança. E aí você tem você lida com várias pessoas. Mas, primeira pergunta que eu te faço. Como que estão seus cuidados com o outro? Segunda, como estão seus cuidados com você mesmo? Como que está seu modo de trabalhar? São questionamentos necessários para vocês. Aonde vocês querem chegar? Próximos dias e próximas semanas dos geminianos. A serpente, o urso, a criança, a nuvem, a carta, e no fundo do deck, o navio, o livro, o cachorro, o cavaleiro e a estrela novamente. Olha só. É um processo, gente, agora, que essa fase, né, é um momento em que vocês, mais uma vez, confiem na intuição de vocês. Confiem na força que vocês possuem de iniciar algo, de manifestar algo, de olhar para a vida com um olhar mais aberto, com mais ternura. É importante que você trabalhe a sua criança interior, mais uma vez eu reforço isso. Não conte seus projetos para muitas pessoas. Guarde alguns dos seus projetos, alguns tesouros para você. Evita postar na hora. Posta depois que você viver o momento. Cuide dessa sua energia, porque você está numa energia de expansão, de criatividade, mas também numa energia de um olhar para si, de um olhar para dentro, de um remexer aqui e ali, e falar, opa, esse daqui que era o problema, entendi, sabe? Eu sei que vocês podem enxergar esse caminho, essa fase, esse processo, um pouco assim, com uma névoa, né? A carta das nuvens, ela fala sobre isso, sobre algo que vocês não conseguem enxergar com clareza as situações. Mas calma que vai acontecer. Calma que vai acontecer. Aqui pessoas que de repente prestaram concurso público,
Novamente, pessoas que fizeram uma entrevista, pessoas que estão aguardando aí um cargo, uma promoção. Por mais que vocês entendam que a situação está um pouco confusa, olhe com ternura, abra esse coração gigante aí para o mundo, ou melhor, para si mesmo, um olhar mais para si, porque eu vejo boas notícias aqui. Eu vejo assinatura de contrato, pode ser compra e venda, eu vejo boas tratativas. Às vezes, sabe, gente, as coisas demoram um pouco para acontecer, porque a gente cria expectativa, né? É normal. E, olha, vou falar uma coisa muito, muito franca para vocês. Existe possibilidade? Uma pergunta. Existe possibilidade de nós colhermos um fruto antes do tempo? Não tem. Existe possibilidade de colhermos um fruto depois do tempo? Também não. É no tempo certo. É no tempo certo. Então, aqui é uma jornada de vocês olharem para vocês mesmos com mais carinho, com mais ternura, de entender mais a força de vocês, acreditar na capacidade. E vocês vão conhecer essa capacidade e acreditar cada vez mais na força de vocês é fazendo, é executando o que precisa ser feito. Uma ferida a gente não cura da noite para o dia. Ela precisa de tempo. Então, se você está ansioso, abaixa aí um pouquinho, respira, diminui esse tanto de metas. Quando você for fazer sua lista, é claro que existem coisas que são urgentes. Tudo que você precisa resolver hoje. Você colocou 7 coisas. Pode ser ali que 3 sejam, assim, o prazo esgotado, urgentes, né? Mas vai por prioridade, comece por elas. Organize-se. Se algo chegou a ser urgente, é porque ele já passou por aquela primeira etapa, né? Aquela primeira etapa é quando chega algo para você, você ainda tem um prazo. Se está na urgência, é porque realmente o prazo deu uma esgotada. Então observe mais os seus prazos. Organize-se. Porque aqui eu vejo vitória, eu vejo expansão, eu vejo crescimento, eu vejo manifestação. Mas antes do primeiro passo, organize-se internamente e externamente, geminiano. Ok? Vamos pegar um conselho final para vocês? Um conselho final. Curte esse vídeo, inscreva-se no canal, para que nós possamos aí ficar mais sintonizados. Vamos lá. Energia, conselho final, geminianos. A carta dos peixes. Virou? Deixa eu ver se virou mais uma aqui. Virou. A carta dos peixes. Café e prosa e o jardim. Ah, que coisa linda, gente. Olha só. E no fundo do deck, deixa eu mostrar. A criança novamente. Olha só a mensagem. Volte a olhar o mundo com olhos de inocência e verá que a felicidade sempre esteve a seu alcance. Nós falamos disso várias vezes nessa leitura, né? É o momento em que a vida está te pedindo: oi, vamos nos abrir? Vamos nos abrir para um novo amor, para um novo relacionamento, para um novo trabalho, para uma nova área, para novas amizades, para novos passeios, para novos hábitos. A vida está te chamando para isso. Porque a estabilidade financeira, eu vejo que você almeja isso, que você quer essa estabilidade financeira, é importante para você. Ou aqueles que já possuem, vocês amadureceram cedo, vocês conquistaram essa estabilidade, né? E não foi fácil. Vocês deram o tempo de vocês. O tempo, o cansaço, a mente. E agora é o momento em que a vida fala assim: pisa no freio, pisa no freio. A riqueza, a sua maior riqueza está onde, geminiano? É num coração tranquilo? Você confia que o que é seu, ninguém vai tomar? Porque é importante que você também olhe para isso. Essa confiança, nós falamos sobre essa confiança. É importante que você acredite no seu potencial de manifestação, de criação, de início, de reinício. E olhe a vida, além de com mais ternura, mas olhe a vida com mais calma, com mais paciência.
Esteja mais presente no momento presente. Não acredite, isso vai fazer uma grande diferença para você. Nem que seja 1 minuto no dia. Pare e fale assim, não, eu vou fazer esse exercício. Uma vez no dia eu vou parar e vou observar. Se você está na janela do escritório, observe o céu. Comece a narrar para si mesmo, mentalmente, como é que está o céu, o que tem à sua frente. Você vai ver como é que vai fazer a diferença. E esse abrir para a vida, ele vai te trazer novos encontros, novas amizades, novas oportunidades. O que está te puxando para trás? Existe algo te puxando para trás? É em geminiano. Observe esses pensamentos, ok? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.